participe. Você vai ver o louvor, você vai ver a mensagem chegando até você. Você vai perceber a diferença. Mas saiba que Satanás, ele usa de tudo aquilo que ele pode para fazer você se acostumar. De vez em quando você vai acabar tendo uma tentação para você ir até lá. Não é à toa que existe a expressão chamada terreno encantado do inimigo. É onde você não tem domínio, você não tem poder. Você acha que é forte, mas diz a Bíblia, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide, porque para cair, está em pé. E nós estamos em pé. Mas cuide para que você não caia. Queridos, deixa eu te contar uma coisa. Quero mostrar isso aqui para você. Você conhece esse filme aqui? Conhece os outros? Um dia eu fui assistir esse filme, eu não sabia que era este filme, e eu fui assisti-lo lá na casa de uns amigos em Tatuí. Estava eu e minha esposa, Joyce. Então, me lembro que a gente assistiu com a televisão normal, e eu não sabia do que se tratava o filme. Veja, não era um cinema, mas eu comecei a assistir o filme. E essa pessoa aqui, a Nicole Kidman, ela tem esses dois filhos que vocês estão vendo aí, e eles começam a ouvir uns barulhos na casa. Eu já vou contar o fim do filme, para você não querer assistir, tá bom? Vou acabar com a sua... Se você não assistiu, eu vou falar agora. Ela foi e começou a ouvir uns barulhos na sua casa. E esses barulhos que ela ouvia começaram a ficar mais fortes e tal, e de repente as crianças começaram a ver gente e ouvir e gritar no quarto. E todo mundo no suspense, né? Vendo o filme assim e achando, é fantasma. De repente, não é fantasma. É fantasma, não é fantasma. E o filme, resumindo, é o estilo daquele Sexto Sentido, que eu não assisti. Eu só sei porque me contaram como que é. Sabe? O filme foi passando. E de repente, eles começaram a tentar fazer comunicação, se comunicar com esses que causavam os barulhos, que eram os mortos. Aí, eles começaram a tentar comunicação. E de repente, o menino desenhou. Ele desenhou quem ele viu. E quem ele viu era uma senhora, com o cabelo todo espalhafatoso assim. E parecia um fantasma mesmo. Mostrou o desenho no filme. Então, de repente, tudo estava se confirmando. É fantasma, é fantasma. Aí, irmãos, quando chegou no final do filme, se você não assistiu, ou se você assistiu e está se lembrando do que você sentiu na época, viu? Pasme, mais uma vez. Porque eles que estavam ouvindo os barulhos, eles é que estavam mortos. E quem estava tentando se comunicar com? E eles estavam recebendo agora a intervenção de uma médium, que era aquela mulher que o filho dela, esse menino aí, desenhou no filme. Ou seja, eles estavam mortos, não sabiam, e parecia que eles estavam vivos o tempo todo no filme. Naquele momento que isso aconteceu, eu, assistindo o filme, pastor, adventista do sétimo dia, mais de 10 anos de batismo, eu, na minha mente, tive a verdade invertida por um segundo. Um segundo. E se fosse um cinema? Quanto mais teria sido potencializada a mensagem do filme? Por um segundo, parecia verdade, aquilo que eu sei que é mentira. Por um segundo. Será que os discursos são realmente neutros? Não, irmãos. Pastor Laerte Lanza, não sei se é parente do Lanza daqui, mas Laerte Lanza, hoje ele está lá no Rio Grande do Sul. Quando ele era garoto, um dia ele foi para o cinema. E ele estava lá dentro do cinema, assistindo o filme. E o filme era sobre o edifício Joelma. Lembra-se que pegou fogo em São Paulo? O filme era sobre isso. Não sei se era documentário, não sei. Mas era sobre isso. Ele era garoto, disse que tinha uns 16 anos. De repente ele estava ali, adventista sétimo dia, dentro do cinema. E agora? Estou em pecado, né? Se Jesus voltar agora, estou morto. Né? Se eu morrer agora, de alguma forma, estou perdido. Né? E assim foi. E a mente dele acusando, e ele resolveu sair dali. E ele foi para o banheiro. E falou assim, vou passar o filme inteirinho aqui. Assim meus amigos não vão me falar nada, porque eu estou aqui, estou no cinema, né? E não assisto o filme. Ele ficou naquela meia situação. Ele não queria nem ficar que nem os amigos de Daniel em pé e nem agachado. Ele queria ficar naquele meio tempo, aquela posição ridícula, assim, ó. Estou aqui, mas não estou, entendeu? Era isso. E aí sabe o que aconteceu? De repente, entrou um sujeito dentro do banheiro. E ele estava lá, né? Usando o mictório. De repente ele foi lavar a mão. Nunca demorou tanto para lavar a mão assim. E ficou ali e tal. E o sujeito chegou do lado dele e falou assim, o senhor Laerte Lanza contando isso. Estou lá para a gente num curso que deu. Ei, você veio para ver o filme, né? Uhum. E está gostando? Ah, interessante. Diz que o sujeito, ele olhou meio assim, de rabo de olho, como se disse. E o sujeito era alto
quando ele fala alto, ele diz assim que o sujeito era alto, mais alto que o Iramar, mais alto que o Lucas. Era um baita de um homem, entendeu? Era alto assim que a porta, ele lembra do tamanho da porta. Ele fala assim, eu imagino que ele tinha uns 2,30 metros, aquele camarada lá assim. Era alto, era da minha mão levantada assim. Ele falou desse jeito. Bom, e aí o que aconteceu? O sujeito falou assim, você não vai voltar lá, você está aqui dentro do banheiro. E ele não olhava direito para o sujeito, né? E aí então, ele falou assim, não estou aqui esperando e tal. De repente o sujeito falou assim, escuta, mas você não vai voltar lá para dentro para assistir? E ele, não vou, sabe o que? Eu não estou me sentindo bem, eu prefiro ficar aqui. E o sujeito virou para ele, num dado momento da conversa, e disse assim, você vai voltar lá para dentro, e vai assistir o que eu preparei para você, para essa noite. Se você quer acreditar nisso, eu estou te contando, ou não, você decide. Mas meu irmão, quem contou isso para mim foi um pastor, não foi uma pessoa qualquer. Você acha que Satanás, ele vem do imaginário popular? Você acha que Satanás, ele não atua nas pequeninas coisas que nós escolhemos para a nossa diversão? Ah, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Ele está fugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. E ele vai te dizer claramente, ele faz com que os filhos de Deus se utilizem, participem das diversões que ele ajudou a criar para os mundanos, aqueles que vivem sem Deus. E quando participamos assim, nosso cristianismo começa a cair. Por isso eu falo para vocês, o cinema potencializa as mensagens que os filmes têm. Eu quero dar uma dica para você, jovem adventista: assista filmes, mas faça boas escolhas. Eu tenho na minha mente uma lista de filmes que eu considero bons. Você tem alguns filmes na sua mente que você considera bons? Normalmente são de histórias reais, certo? Normalmente histórias reais. Normalmente, quando não são histórias reais, eles são filmes que têm uma lição de moral. Eles são filmes que não apelam para a sensualidade, não apelam para aquilo que é simplesmente aventura, tiros, etc. Embora esses filmes todos sejam muito agradáveis de assistir. Queridos, eu sou humano. Se eu tirar esse paletó aqui e tal, eu fico igual a todo mundo que está aqui. Eu sou humano. E o meu gosto de vez em quando também é pendente para isso. Por quê? Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo filmes de ação. E um dia eu estava lá em casa, levei a molecada para assistir, os alunos, assistir filme em casa. Ah, meus irmãos, se eu pudesse voltar no tempo, eu peguei um filme de história real, lição de vida, chamado Silisco, Coração de Campeão. Bom filme? 2 horas de filme. Sabe o que aconteceu? Chegou no final do filme, a menina falou assim: professor, próxima vez escolhe um filme que seja legal. Não precisa ser bom, basta ser legal. Esse era bom. Que banho de água fria aquele, né? Com o professor. Foi assim, você entende? Essa é a mentalidade. Tem filme que é bom e tem filme que é legal. Se você puder juntar os dois, melhor, mas é difícil, hein? É difícil na mente deles. Jovem, a sua mente está sendo moldada para aceitar só o que é legal. Tome cuidado. Nós vivemos numa sociedade televisiva. Já falei sobre isso. Assista filmes, mas escolha os filmes que você vai assistir. O melhor filme de guerra que eu assisti, irmãos, não teve um tiro, nenhum. Era um filme sobre o general Eisenhower, onde ele estava planejando o dia dele. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Quer ver um outro filme interessantíssimo que eu assisti na minha vida? A Vida é Bela. Assistiu já? A Vida é Bela? Interessante. Roberto Benigni. Bom filme, bom, por quê? Um banho de motivação. Existem bons filmes para se assistir, mas você tem que escolher a dedo. Leia antes. Não vá ao cinema assistir. Ali você vai assistir e aquilo ali que você está indo para assistir, simplesmente você não sabe tudo que vem pela frente. Raciocínio. Deus te fez um negócio chamado gargomilo, massa cinzenta, sério. Raciocínio. Quero falar para você um pouco rapidamente sobre recreação. Eu falei sobre diversão, agora eu quero te falar sobre recreação. E a responsabilidade vai pesar sobre nós agora. Podemos e devemos dirigir nossas recreações de tal maneira que estejamos melhor habilitados para o máximo êxito no desempenho dos deveres que sobre nós impendem, e para que nossa influência sobre os que nos rodeiam seja mais benéfica. Podemos voltar a casa depois dessas ocasiões melhorados de espíritos e fisicamente refrigerados, preparados